Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à disciplina de Física Aplicada à Biologia. Meu nome é Anderson, professor do Departamento de Física, e estaremos trabalhando com vocês. Essa disciplina ela é constituída de 4 módulos principais: microscopia, espectrofotometria, eletroforese e física das radiações ionizantes. Na microscopia, nós vamos falar um pouquinho sobre a ótica geométrica, formação de imagens em instrumentos ópticos, o microscópio, suas estruturas e partes e princípios de funcionamento e o limite de utilização do microscópio a partir do limite de resolução. A aula de hoje, nós estaremos iniciando com a ótica geométrica. Antes, no entanto, eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês. Vocês sabem o que é luz visível? Bom, a luz visível ela tem várias interpretações, mas a interpretação que a gente vai estar trabalhando neste módulo é de que a luz é uma radiação eletromagnética que se propaga na forma de ondas, tá? E essas ondas, elas podem ser captadas pelo sistema visual humano. A luz ela é essencial para muitos processos que acontecem na natureza, como, por exemplo, a fotossíntese que acontece nas plantas, o processo da visão humana e, além disso, uma série de novas tecnologias que acontecem na comunicação por fibra ótica, por exemplo. A luz visível ela faz parte de um espectro mais amplo de radiações, que vai desde as ondas de rádio até a radiação gama, né? Lembrando que, no caso da luz visível, ela marca essa fronteira entre as radiações não ionizantes, né? Estou falando das ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, e as radiações ionizantes, que começam com a ultravioleta, o raio-x e o raio gama, né? Então, a luz, ela possui uma natureza dual, que significa que quando você olhar para ela na perspectiva de uma onda, você vai identificar características tais como frequência e comprimento de onda, né, que determina a sua energia e sua cor. Agora, quando se olhar para ela na perspectiva de uma partícula, já que ela transporta a quantidade de movimento, você vai ver que ela é composta de fótons, que são os chamados pacotinhos de energia. Agora que você entende o que vem a ser luz visível, dá para a gente falar da tal ótica geométrica, que nada mais é do que uma área da física que estuda justamente a propagação da luz, só que ela é fundamentada no conceito de raio luminoso, né? Que são, essencialmente, linhas retas que indicam a direção em que a luz está viajando. Então, ela é fundamentada em 4 fenômenos principais, que são a propagação retilínea da luz, a reflexão luminosa, a refração luminosa e a dispersão cromática. Vamos iniciar essa discussão com o princípio da propagação retilínea da luz, que diz essencialmente que, na ausência de obstáculos ou mudanças no meio em que a luz está viajando, né, como, por exemplo, mudanças de densidade ou composição, os raios luminosos eles seguem viajando em linha reta. Tá? Então, esse princípio de propagação retilínea da luz é o que nos permite compreender, por exemplo, fenômenos importantes como os eclipses. Permite a gente compreender, por exemplo, o processo de formação de sombra. E permite que a gente compreenda, principalmente, como é que se formam imagens dentro das chamadas câmaras escuras, não é mesmo? Também tem uma consequência direta no segundo fenômeno importante, que é a chamada reflexão da luz. Então, o que é a reflexão da luz? A reflexão da luz acontece toda vez que a luz, durante a sua propagação, encontra uma interface. Nessa interface, veja bem, essa interface que ela encontra não é capaz de absorvê-la totalmente. Então, o que vai acontecer? Essa interface vai devolver a luz novamente para o meio de origem. Então, essa devolução da luz incidente para o meio de origem é a reflexão, tá? Só que a reflexão tem que obedecer às leis da reflexão, que dizem, primeiro, você vai identificar raio incidente, raio refletido, tá? Claro que você vai identificar também a interface. Então, veja, a lei da reflexão estabelece que
o ângulo de incidência, que é a inclinação relativa que o raio incidente faz em relação a essa reta imaginária que a gente chama de normal, tem que ser exatamente igual ao ângulo de reflexão. O ângulo de reflexão é essa inclinação relativa que o raio refletido faz com relação a essa reta normal. Além disso, a segunda lei da reflexão estabelece que o raio incidente e o raio refletido e a normal, eles sejam coplanares. Nós temos dois tipos de reflexão, que são a chamada reflexão regular, que acontece toda vez que a luz ela é refletida por uma superfície completamente plana e polida. Então, neste caso, todos os raios incidentes serão refletidos de maneira organizada. Já na reflexão difusa, que é aquela que acontece em superfícies rugosas, os raios eles serão refletidos de maneira aleatória. O terceiro fenômeno é o fenômeno da refração da luz, né? Então, o fenômeno da refração da luz ocorre toda vez que a luz sai de um meio e vai para outro, né? Ou seja, quando a luz sai de um meio com uma certa densidade e vai para outro meio com outra densidade. Então, essa mudança de meio faz com que ele mude de direção e de velocidade, como nessa imagem aqui. Você vai encontrar um exemplo muito claro da refração colocando simplesmente um lápis dentro de um copo com água, como nessa imagem aqui, ó. Você vai ter a sensação clara de que o lápis foi quebrado. Mas o lápis foi quebrado? Claro que não. Na verdade, o que aconteceu é que você tem a falsa sensação de que o lápis foi quebrado porque ocorreu uma mudança na direção da luz, né? E essa mudança na direção da luz foi por causa da refração. Então, você vai conseguir identificar duas situações possíveis. A primeira situação acontece quando a luz sai de um meio menos refrativo, como o ar, por exemplo, e vai para um meio mais refrativo. Então, neste caso, a luz vai ser desacelerada, ela vai perder velocidade. E quando ela perder velocidade, o desvio refrativo será tal que o raio refratado ele vai atuar no sentido de se aproximar um pouquinho da normal, né? Então, quando a luz sai de um meio menos denso para um meio mais denso, ela é desacelerada e desviada em direção à linha normal, à reta normal. Agora, a segunda situação é aquela em que a luz ela sai de um meio mais denso, como a água, por exemplo, e vai para um meio menos denso, como o ar. Então, neste caso, ela vai ser acelerada, recuperando a velocidade que ela tinha quando estava no vácuo. Então, neste caso, o desvio refrativo vai fazer com que o raio refratado se afaste da reta normal. Como a refração da luz envolve mudança de velocidade, então, essa mudança de velocidade, ela precisa ser avaliada, e ela vai ser avaliada por um índice. Nós chamamos esse índice de índice de refração. Então, quando a luz está no vácuo, ela tem a máxima velocidade possível da natureza, que é 3 vezes 10 oitava. Agora, quando ela vai para um outro meio, a água, por exemplo, ela não vai ter mais essa velocidade que é c. Ela vai ter uma fração de c. Então, pessoal, o índice de refração, ele é uma quantidade sempre maior que 1. Por quê? Porque a máxima velocidade que ela pode ter na matéria é uma velocidade bem próxima da velocidade da luz, que é o que acontece num gás rarefeito, por exemplo. Então, já que o índice de refração ele é sempre maior que 1, aqui na tabela ao lado, você vai encontrar o valor do índice de refração de diferentes substâncias, que vão desde substâncias sólidas, que nem o gelo, o vidro, até substâncias líquidas, como é o caso da água. A equação que vai descrever essa mudança de direção experimentada pela luz durante a refração é chamada de lei de Snell, tá? Então, a lei de Snell correlaciona o índice de refração N1, que é o índice de refração do meio incidente,
com N2, que é o índice de refração do meio refratado. Correlaciona ainda θ1, que é o ângulo de incidência, que é essa inclinação que o raio incidente faz em relação à normal, com θ2, que é essa inclinação que o raio refratado faz com a normal. Então, a lei de Snell diz que N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2. Temos ainda, em relação à refração, um outro fenômeno muito importante, que é a chamada reflexão interna total. A reflexão interna total, ela só acontece em situações em que a luz está saindo do meio mais refrativo e indo para um meio menos refrativo, ou seja, está indo do meio mais denso, como é o caso do vidro, para um meio menos denso, como é o caso do ar. Então, nós já sabemos que nessa situação, o raio refratado ele sempre vai se afastar da normal. Do ponto de vista prático, significa que o ângulo de refração ele sempre será maior que o ângulo de incidência. Então, já que o ângulo de refração é maior que o ângulo de incidência, se eu for promovendo aumentos progressivos do ângulo de incidência, vai chegar um certo ângulo de incidência que vai fazer com que o ângulo de refração seja 90 graus. Neste momento, você alcançou o chamado ângulo crítico. Qualquer ângulo de incidência que ultrapasse o ângulo crítico faz com que, durante a refração, o raio refratado simplesmente desapareça. Ou seja, em situações em que a luz está saindo de um meio mais denso para um meio menos denso, ângulos de incidência maiores que θ críticos não sofrem refração, sofrem apenas reflexão. E é justamente a compreensão do fenômeno da reflexão interna total que permite que a gente compreenda o princípio de funcionamento da fibra ótica, que revolucionou completamente as nossas telecomunicações, né? Então, o que vai acontecer? Você vai disparar um feixe de laser pulsado em uma das extremidades de um filamento de um material transparente, acrílico, né? E aí, esse feixe luminoso, ele vai sofrer uma incidência numa das paredes do filamento. É natural que esse ângulo de incidência é maior que o ângulo crítico, então, consequentemente, ele vai sofrer apenas a reflexão, voltando para dentro da fibra. Aí, na segunda reflexão que ele vai experimentar, vai acontecer exatamente a mesma coisa, uma terceira reflexão e assim sucessivamente. Então ele vai sofrer infinitas reflexões dentro desse filamento, de tal maneira que ele entra numa ponta e sai na outra sem perder energia, né? Porque em todas as situações você não teve perca de energia por refração. O quarto e último fenômeno da ótica geométrica é a dispersão cromática, né? Então, a dispersão cromática é aquele fenômeno que acontece toda vez que a luz branca ela se divide em suas cores constituintes, né? Então, quando ele passa por um meio, que nem o prisma ou uma lente, né? Então, por que isso acontece? Isso acontece porque as diferentes cores, ou seja, o comprimento de onda da luz, se propagam com velocidades diferentes quando atravessam materiais como o vidro ou a água. O interessante neste processo é que a luz não experimenta apenas um único fenômeno refrativo. Na verdade, ele experimenta dois. O primeiro fenômeno refrativo acontece quando a luz branca entra dentro do prisma. O segundo fenômeno refrativo acontece quando a luz sai de dentro do prisma. Na entrada do prisma, ela sofre uma refração do tipo meio menos denso, ar, para o meio mais denso, vidro. Neste caso, você tem que o raio refratado se aproxima da normal. Mas como a luz branca ela tem todas as cores que vão do vermelho até o azul, e os comprimentos de onda mais próximos do azul são mais energéticos, então significa que os comprimentos de onda mais próximos do azul vão sofrer um desvio refrativo maior, ou seja, eles vão se aproximar mais da normal. Já os comprimentos de onda mais próximos do vermelho, eles são menos energéticos e vão sofrer um desvio refrativo menor. Então, eles vão se aproximar da normal também, só que vão se aproximar menos. Então, você já tem uma primeira dispersão acontecendo aqui dentro do prisma.
Aí, na sequência, esse feixe luminoso já parcialmente disperso, sofre um segundo fenômeno refrativo, do tipo mais denso, vidro, menos denso, ar. Então, neste caso, os raios luminosos vão se afastar da normal. Então, considerando que você tem luz que vai do vermelho até o azul, e considerando que o azul ele vai sofrer novamente um fenômeno refrativo mais acentuado, então o comprimento de onda azul vai se afastar mais da normal e, na sequência, o vermelho vai se afastar um pouco menos. Então, com isso, você tem que todas as cores de luz entram no prisma juntas e saem dispersas e separadas. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero vocês na próxima aula. Um abraço!